Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e bem-vindos e bem-vindas a mais uma série do canal Ad Infinitum. O tema da vez é a teoria semântica da verdade proposta por Alfred Tarski na primeira metade do século passado. Ao longo da série, nós iremos discutir em detalhes aspectos técnicos e consequências filosóficas desta proposta. E neste primeiro vídeo, nós iremos apresentar um pano de fundo e, principalmente, o roteiro a ser seguido ao longo dos próximos vídeos. Bora lá? Aqui no canal Ad Infinitum, nós começamos uma série sobre teoria de conjuntos, colocando a seguinte consideração. Uma teoria de conjuntos deve responder o que são conjuntos e quais conjuntos existem. Como é possível oferecermos diversas respostas a estas perguntas, nós temos uma pluralidade de teorias de conjunto. Algo similar ocorre quando nós analisamos a noção de verdade. Há diversas maneiras de respondermos a questionamentos acerca da natureza da verdade e, consequentemente, temos diversas teorias da verdade hoje disponíveis. Nós temos, por exemplo, a teoria da verdade que liga a verdade à coerência. Nós dizemos algo verdadeiro quando dizemos algo que é coerente com o nosso conjunto de crenças. Essa ideia é desenvolvida, dentre outros, por exemplo, por Bradley e Heschel. Ora, nós poderíamos considerar a verdade como sendo não algo apenas dado por um conjunto de crenças, mas também exigindo um certo paralelismo com a realidade. Esse tipo de proposta, chamado pragmática, é desenvolvida, por exemplo, por Peirce, Dummett e diversos outros. Nós poderíamos, à la Wittgenstein e à la Russell, considerar que a verdade ocorre quando há uma correspondência com os fatos, há uma correspondência com o mundo. Cada uma destas propostas fornece, naturalmente, respostas distintas à natureza da verdade. Há também aquela que é a teoria tema de nossa série, a teoria semântica da verdade, proposta por Alfred Tarski na primeira metade do século passado. Ao longo de nossa série, nós apresentaremos com bastante cuidado a teoria da verdade de Tarski, e com isto apresentaremos uma definição à noção de verdade. Ora, definindo a noção de verdade, nós devemos dizer a que a verdade se aplica. E nós estabeleceremos que a verdade é um atributo de sentenças. E ao tratarmos de sentenças, automaticamente estamos pensando em uma certa linguagem. Nesta definição de verdade apresentada por Tarski, a definição não sai direto. Ela é sim apresentada a partir de uma noção de satisfatibilidade. E esta noção será discutida com todos os detalhes ao longo dos próximos vídeos. A noção de verdade de Tarski, ela tenta capturar aquele princípio aristotélico acerca da verdade, tenta sistematizar a seguinte noção de verdade estabelecida por Aristóteles. Dizer do que é que ele não é, ou do que não é que ele é falso. Enquanto dizer do que é que ele é e do que não é que ele não é verdadeiro. Esta é a máxima de Aristóteles acerca da verdade e pode ser vista em sua metafísica. Tarski desenvolve sua teoria semântica da verdade em duas frentes. A primeira delas, estabelecendo condições de adequação. Estas condições visam estabelecer critérios mínimos de aceitabilidade que qualquer teoria candidata a uma teoria da verdade deve satisfazer. Fixadas as condições de adequação, Tarski apresenta uma proposta que cumpre estas condições, o famoso esquema T, que pode ser sucintamente apresentado como a neve é branca se e somente se a neve é branca. À primeira vista, este esquema é uma tautologia, mas note que a primeira expressão, a neve é branca, está entre aspas, enquanto a segunda, não. Nós entenderemos qual é o papel das aspas e entenderemos
qual é precisamente o papel do esquema T no desenvolvimento da teoria semântica de Tarski. Fixado o esquema T, podemos apresentar uma definição de verdade. E a definição de Tarski se adequa muito bem às linguagens formais. Em nossa série, nós consideraremos diversas linguagens formais. Nós estudaremos em detalhes a linguagem de primeira ordem, mas também consideraremos linguagens de segunda ordem, nas quais a quantificação ocorre não apenas sobre indivíduos, mas também sobre coleções de indivíduos. Consideraremos linguagens com quantificadores de cardinalidade e também linguagens que permitem concatenações arbitrárias de conjunções e de quantificadores. Dito isto, você talvez se pergunte, mas o que nós podemos dizer acerca da linguagem natural? Bem, com relação à linguagem natural, Tarski nos diz o seguinte: a própria possibilidade de um uso consistente da expressão sentença verdadeira, que esteja em harmonia com as leis da lógica e o espírito da linguagem cotidiana, parece ser muito questionável e, consequentemente, a mesma dúvida diz respeito à possibilidade de construir uma definição correta dessa expressão. Este é um exemplo da posição de Tarski com relação à definição de verdade para linguagens naturais. Deste modo, concluímos então que a definição de verdade de Tarski não se aplica às linguagens naturais. Há diversas razões para que esta resposta seja negativa. Por exemplo, o fato de que a linguagem natural contém sua própria metateoria. Uma outra razão é que as linguagens naturais são linguagens abertas, no sentido de que sempre novas sentenças são introduzidas. Além disso, nós temos problemas com a forma lógica das linguagens naturais. Nós não temos, por exemplo, clareza acerca de uma definição precisa de sentença em linguagem natural. Embora não se aplique à linguagem natural, a teoria de Tarski é certamente a mais difundida e a mais bem aceita das teorias contemporâneas da verdade. Em nossa série, esta teoria será apresentada seguindo a seguinte estrutura. Nós iremos inicialmente definir a relação fundamental de satisfatibilidade. E para isto, precisaremos da definição de linguagem formal L, definição de L estrutura e também definir a noção a sentença φ é verdadeira em uma estrutura A. Estas noções já apareceram em outros vídeos de nosso canal, mas desta vez nós iremos defini-las, apresentá-las com maior cuidado conceitual e maior rigor técnico. Definidas estas noções, nós olharemos com bastante cuidado para a sentença φ, quando ela tem variável e quando ela não tem variável. E nós perceberemos que, quando se trata de sentenças sem variáveis, está ok, as definições apresentadas se comportam de maneira precisa, clara, não ambígua e temos claramente uma noção única de verdade a partir da noção de satisfatibilidade. Entretanto, quando nós consideramos sentenças nas quais ocorrem variáveis ligadas, nós temos um certo tipo de problema, entre aspas. Esses problemas dizem respeito aos quantificadores. E, naturalmente, se temos um problema, demandamos por uma solução. Nós apresentaremos 3 soluções diferentes do ponto de vista técnico e exclusivamente técnico para tratarmos da verdade de sentenças que possuem variáveis. Estas soluções são aquela apresentada pelo próprio Tarski no seu artigo original, em que as variáveis são tratadas como sequências de indivíduos, a de Robinson, que mexe na linguagem, e uma terceira solução, a solução apresentada pelo Bullos, Burgs e Jeffrey no livro de lógica deles, que considera aspectos das 2 soluções anteriores. É preciso, nesse momento, que fique bastante claro o seguinte: estas 3 soluções
apresentam 3 respostas tecnicamente diferentes para o problema dos quantificadores. Cada uma destas respostas traz consequências filosóficas ao nosso entendimento das variáveis. Tarski, por exemplo, considera variáveis como nomes, enquanto que a resposta de Robinson expande a linguagem original, incluindo novos nomes e nos conduzindo, eventualmente, a linguagens não enumeráveis. Uma pergunta natural nesse cenário é razoável tratarmos variáveis como nomes? É razoável estendermos linguagens para um âmbito não enumerável? Bem, este tipo de consequência filosófica da resposta técnica considerada será tratada nesta série. Mas é preciso que também outra coisa já fique clara neste momento. Independentemente da solução técnica adotada e das consequências filosóficas para o nosso entendimento das variáveis, a classe de sentenças verdadeiras não muda. Se uma sentença é verdadeira quando analisada com o tecnicismo do Tarski, ela também será verdadeira quando analisada com o tecnicismo do Robinson e o mesmo com o BBJ. As nuances técnicas se refletem no nosso entendimento de variáveis e do papel que elas desempenham na linguagem, mas não vai influir diretamente na noção de verdade numa perspectiva extensional. Muito bem, estabelecida a noção de satisfatibilidade discutida com bastante cuidado, nós iremos estabelecer a noção de que uma sentença FI é verdadeira. Tem um pequeno typo, faltou fechar aspas, me desculpem por isso, e quando definirmos a noção de que FI é verdadeira, nós iremos discutir em detalhes as condições de adequação propostas pelo Tarski. Nós primeiro entenderemos a noção de verdade e depois veremos que esta noção de verdade se adequa às condições exigidas pelo Tarski. Ah, por que fazer desse modo? Porque se nós começássemos pelas condições de adequação, ficaria muito abstrata a discussão. Pelo menos na minha perspectiva. E eu escolhi fazer deste modo. Beleza? Espero que a série seja útil para vocês. Como sempre, qualquer crítica, sugestão, elogio, dúvida, use a área de comentários. E, como sempre, a você que chegou até aqui, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima e tchau!